Aleluias, graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, glória a Deus, aleluias. Atos, o quinto livro do Novo Testamento, né? Logo aí depois de João. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 10, versículo 38. Atos 10, 38. Glória a Deus. Aleluias. E a palavra de Deus está escrito assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar nesta noite, que a palavra do Senhor possa encontrar morada, guarida nos nossos corações, e que possamos sair daqui mais edificados, mais crentes, mais avivados, mais animados, em o nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. O tema que eu quero desenvolver com os irmãos nessa noite é o seguinte: faça o bem, mas faça agora. Diga para o irmão que está do seu lado aí: faça o bem, mas faça agora. Amém? Veja só, a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Muitas vezes nós sabemos fazer o bem e estamos adiando: depois eu faço, depois eu vejo isso, depois eu vou ver como é que fica. Enquanto isto, biblicamente, nós estamos pecando, né? O bem não é coisa para ser adiado, não é coisa para deixar para amanhã. Nós vamos estar falando sobre a necessidade que temos de fazer o bem, mas não daqui um mês, daqui um ano, né? Já ajudar as pessoas de forma imediata. Nós vimos lá no Salmo 136, que diz que a misericórdia de Deus, ela é para sempre. Em outras traduções diz: a bondade de Deus, ela é para sempre. Ou seja, Deus sempre vai estar pronto para exercitar a sua bondade sobre a vida de alguém, queridos. Ele sempre vai estar com as mãos estendidas, procurando fazer o bem para alguém. Ainda no Salmo 34, versículo 8, o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. E é esta bondade de Deus que nós precisamos expressar e precisamos praticar na terra. No versículo em que nós lemos aqui, diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Ele ungiu com poder para pregar o Evangelho, para colocar em liberdade os cativos, para fazer o bem a todos, sem preocupar a cor, a raça, a religião, o nível de sociedade que a pessoa estava vivendo no momento. O importante é que Jesus, ele tinha essa concepção de ser bondoso para com as pessoas. E essa unção estava sobre a vida dele, para curar, para libertar, para expulsar os demônios, né? E para fazer o bem em todos os aspectos. Nós vimos no decorrer dos 4 evangelhos,
Jesus curando pessoas, desde uma simples febre até a ressurreição de mortos. Então ele nunca procurou um caso específico para ele agir. Sempre ele agia de acordo com a necessidade das pessoas. Então, tanto ele curou alguém que sofria de uma febre, como ressuscitou alguém que estava morto. Como expulsou o demônio de uma pessoa que estava possessa, da mesma forma que ele expulsou o demônio de uma mulher que tinha 7 demônios, no caso de Maria Madalena, e do mesmo jeito que ele expulsou o demônio de um homem que tinha legiões de demônios. Às vezes nós como cristãos queremos fazer o bem, mas aqui não, ali não, aqui eu não posso, aqui eu não dou conta, aqui eu não sou capaz. O mesmo poder que estava sobre Jesus está sobre a vida da igreja. Aleluia. Diga para o irmão que está ao seu lado: o mesmo poder que estava sobre a vida de Jesus está sobre a sua vida. A mesma graça está sobre nós, a mesma unção está sobre nós para fazermos o bem. Aleluia. O Espírito do Senhor está sobre quem? Sobre mim. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus, o Espírito do Senhor estava sobre os apóstolos, estava sobre os discípulos, estava sobre a igreja primitiva. O Espírito do Senhor tem estado sobre a igreja no decorrer dos séculos, apesar de em determinados momentos a igreja ter tido muitas percas importantes no que diz a proclamação do Evangelho, até mesmo com perca de vidas humanas. Importante que continuaram derramando sangue para que pessoas pudessem ser alcançadas, mas ainda hoje o Espírito de Deus está sobre a vida da igreja. Nós precisamos ter essa concepção. Nós não somos um povinho qualquer, não somos um João ninguém, uma Maria vai com as outras. Nós somos alguém que fomos eleitos, um povo de propriedade exclusiva de Deus, e temos uma unção especial de Deus, uma unção sacerdotal de Deus sobre as nossas vidas, para ajudar as pessoas. Aleluia. Essa unção especial, essa unção sacerdotal, ela tem que estar sobre a vida da igreja. E aí, quando eu exerço essa unção sacerdotal, e aí então que eu sou capacitado da unção real. Sem exercer essa função de ajudar as pessoas, não tem como eu adquirir autoridade naquela área. A gente vê, tem pessoas que têm tanta facilidade de ajudar os outros, que por mais que você ache assim que é difícil, ele pega a situação e logo ele resolve aquele problema. Por quê? Porque são pessoas que têm exercido o sacerdócio nessa área. Ele sabe que ele tem essa habilidade, então para ele não existe causas impossíveis, não existe causas perdidas. Para ele não existe ninguém que não pode ser ajudado, ainda que seja difícil a situação do momento. E a igreja, ela precisa pensar dessa forma, da mesma forma em que Jesus andou por todo canto, por todo lado, fazendo o bem. Nós também precisamos ter esse espírito de bondade nas nossas vidas. Nós precisamos também ter essa graça, essa ousadia, essa convicção que Deus também nos chamou para fazer o bem a todos. Vejam só, queridos, quando se trata de fazer o bem, isso significa que nós precisamos aprender a estender a mão ao necessitado, socorrer o aflito nas suas angústias e dar pão ao que tem fome. Significa que é uma atitude que agrada o coração de Deus quando a gente estende as mãos para ajudar alguém.
Nós não podemos ser ignorantes diante das necessidades dos nossos irmãos. Podemos. Às vezes, tem até determinadas situações que nós estamos de posse de determinados bens, de determinadas situações, que está perdendo. Estamos vendo o irmão necessitado e a gente fica lá. Ah, mas eu tinha que lucrar, eu tinha que vender, eu tinha que ganhar alguma coisa. E de repente a gente perde a oportunidade de receber uma unção tão grande de Deus naquela área. A coisa perde. Vai embora. Porque muitas vezes está passando. Nós muitas vezes queremos ser bem-sucedidos, queremos ter vitória através da nossa fé, queremos ser melhores crentes, mais espirituais, mais estudiosos, queremos ser mais fervorosos na oração. Mas por que muitas vezes isso não acontece nas nossas vidas? Porque quando estamos diante da oportunidade de ajudar alguém, de estender as mãos a alguém, nós não o façamos. Nós não estendemos as mãos para ajudar. E aí então, as oportunidades vão passando, e Paulo ele fala para nós não perder as oportunidades de pregar, de anunciar a palavra, de fazer o bem às pessoas. Então, queridos, só os homens que têm um coração de pedra e não tem nenhuma sensibilidade, que passa de largo diante de uma necessidade do próximo. Só uma pessoa que não tem sensibilidade é que vira o rosto, é que fecha o seu coração para estender as mãos e ajudar alguém. Porque se o mesmo Espírito que estava sobre Jesus estiver sobre as nossas vidas, nós vamos sentir a mesma compaixão, vamos ter o mesmo amor, o mesmo envolvimento, vamos ter a mesma sensibilidade e vamos agir com o mesmo poder, com a mesma graça, com a mesma ousadia, para estender as mãos aos necessitados. Às vezes, nós temos que acreditar tanto que o Espírito de Deus está sobre as nossas vidas, e temos que pegar o último que nós temos, acreditando que o suprimento de Deus virá. Mas não podemos deixar o necessitado sem amparo, sem ajuda, sem ser socorrido. É algo que creio eu que a igreja precisa amadurecer, precisa voltar a essas origens. Um dos grandes fatores que levava a igreja primitiva a crescer, vocês conhecem a história de Atos, era a forma em que a igreja vivia. A Bíblia diz que eles tinham uma unidade tão grande que não havia necessidade nenhuma entre eles. Tinha tudo em comum. Se o irmão tinha abóbora, o outro tinha abóbora. Se tinha pepino, o outro tinha pepino. Se o negócio fosse lá no Nordeste, não faltava maxixe, então tinha maxixe. Entendeu? Mas não ia faltar na mesa do irmão. Todo mundo tinha uma vida em comum. Ninguém sentava na mesa para comer e ficar preocupado. Será que o irmão está comendo hoje? Será que ele tem alguma coisa para comer na mesa? Não. Havia um cuidado especial nisso. E o cuidado era tão grande, que se você observar em Atos 6, começou a surgir alguns problemas na vida da igreja, porque algumas viúvas estavam passando necessidade e a igreja não estava cuidando. E aí então, onde surge os diáconos da igreja, os apóstolos se reúnem e elegem ali os primeiros diáconos para cuidar das necessidades da igreja.
para cuidar das necessidades dos necessitados, das viúvas, enquanto os apóstolos continuariam cuidando da ministração da palavra, do jejum e da oração. Então foi-se levantado um grupo na igreja para cuidar da necessidade física do povo. Não deixar ninguém padecer, ninguém sofrer por causa de alimento. E o povo daquela época, vendo isto, todo mundo admirava a forma que a igreja lidava com essas situações, e todo mundo se alegrava nisto, né? Lá no versículo 47 fala exatamente isto, né? Que a igreja caiu na graça do povo. O povo tinha uma admiração muito grande pela vida da igreja, a forma que a igreja encarava o evangelho, a forma que a igreja lidava com as boas novas do evangelho, com a transformação das pessoas, né? Aquela preocupação no servir do pão, na singeleza de coração, de casa em casa, aquela alegria, tinha tudo em comum. Ninguém agia com indiferença. Queridos, a palavra diz que nós somos imitadores de Cristo. Se somos imitadores de Cristo, nós precisamos então fazer o bem. E dessa forma vamos estar honrando a Deus quando praticamos boas obras. Quando façamos algo que vai chamar a atenção de Deus. Esse tempo atrás nós fomos evangelizar numa cidade, e eu fiquei até envergonhado quando eu fiquei sabendo da situação. Nós estávamos convidando o povo para o culto à noite, e lá na distribuição dos panfletos, um irmão abordou uma senhora para ir participar conosco, e ela então se identificou como espírita, né? E que aí já entrou com ele na área da caridade, de fazer o bem, né? Que a gente é espírita, a gente faz isso, tá? E aí o irmãozinho vai e diz: não, e às vezes vocês fazem melhor do que a igreja. Irmão, misericórdia da igreja, algo que a igreja deveria estar fazendo, de repente você vai querer evangelizar alguém que nesta área está na frente da igreja, tem uma preocupação maior, né, do que a igreja. Como você vai dizer para essa pessoa que Deus é bom, se a Bíblia diz que aquele que dá aos pobres empresta a Deus? Se a Bíblia diz para nós não desprezarmos os pobres, né, para cuidarmos dos necessitados. Então é algo que, como nós somos imitadores de Cristo, nós precisamos despertar para fazer o bem, e fazendo assim nós vamos estar honrando a Deus quando praticarmos essas boas obras, né? É evidente, queridos, que para ser salvo, você não precisa dar nada para ninguém. Jesus já pagou o preço por essa situação lá na cruz do Calvário, já pagou o preço por sua salvação. Aceite Jesus, tem uma mudança de vida, tem uma vida santa, e você vai para o céu glorificando, cantando, exaltando ao Senhor. Mas não podemos esquecer dos nossos irmãos menos favorecidos, que estão vivendo dia a dia ao nosso lado. Não podemos. Digam glória a Deus. Mas quando fazer o bem, pastor? Como agir da forma que Jesus agiu, fazendo o bem a todos, em todos os lugares? Esse é um ponto de destaque no texto acima. O bem não pode ser postergado. Ele não pode ser deixado para amanhã. Ô irmão, me ajuda aí, eu estou necessitado de alimento. Ah, irmão, vai embora, eu vou ver o que é que eu faço. Me ajuda aí, irmão, não tem um sapato para vir na igreja. Irmão, vai embora, eu vou ver o que é que eu faço. Tem coisas que não dá para deixar para amanhã. Tem que
agir. Não podemos adiar. O bem não pode ser adiado para amanhã, para depois, para o mês que vem, para o ano que vem, para quando der certo. Não. Alguma coisa precisa acontecer. Se a situação chega até mim e eu não estou em condição de prestar socorro, eu tenho que pedir ajuda. Eu vou encontrar alguém que vai estender as mãos, alguém que vai entender a situação do momento, né? Eu acho até engraçado alguns irmãos que têm essa prática. Às vezes ele chega em algum irmão assim, quando tem que ajudar um outro, aí chega assim: irmão, você tem 10 reais aí? O irmão fala: tem. Então me dá 10 reais. E depois que o irmão dá os 10 reais para ele, isso aqui é para ajudar o fulano. Ele não fala para que é antes, não. Aí o irmão já sabe que ali foi mesmo uma ação, né, que vai ser lembrada, é um memorial levantado diante de Deus, segundo o autor do livro de Malaquias. Você entendeu? Irmãos, a gente não sabe o dia de amanhã. Que Deus possa nos abençoar, que nunca vamos sofrer necessidade. Eu louvo a Deus, porque a nossa igreja é uma igreja favorecida. Deus tem sido maravilhoso para conosco, né? Deus tem sido bondoso, como Deus tem olhado para nós, como Deus tem suprido as nossas necessidades. Chega na casa dos irmãos, tem aquela fartura, né, para tudo quanto é lado, entendeu? Então isso é bênção de Deus, né? Às vezes você vê algumas situações na vida das pessoas, mas na vida da igreja, graças a Deus, isso tem sido assim suprido. Deus tem cuidado das nossas vidas. Mas eu quero dizer a você, queridos, que o socorro ao necessitado não pode ser deixado para amanhã. Não pode ser adiado. Se alguém necessita, essa pessoa precisa ser socorrida. Enganar com promessas vazias o necessitado, que bate à nossa porta, é adiar o seu atendimento. Tanto nós, o poder de socorrer imediatamente, e a atitude indigna de um cristão desprovido de qualquer compaixão. Você já pensou o tanto que é bom ajudar as pessoas? Quer ver? Quem aqui já ficou sem arroz em casa? Teve um dia lá que não tinha arroz. Não, todo dia tinha arroz, né? Mas você já fez a pergunta por que nunca faltou arroz na sua casa? Hã? Nunca fez? Então vou responder para você o porquê. E todas as vezes que passa alguém pedindo alguma coisa lá na sua casa, o que você pega primeiro? Hã? Arroz. Tendo arroz e óleo, já dá para fazer um comer. Se não tiver o óleo, o cãozinho tem lá e já come, né? Mas geralmente, isso é uma cultura brasileira. Quando as pessoas chegam pedindo socorro, primeira coisa que vem na mente: opa, tem que dar arroz. Você pode não ter uma outra coisa, mas arroz você vai ter para dar. E como você está semeando arroz, você vai sempre colher arroz. Sempre vai ter fartura de arroz na sua casa. Nunca vai faltar arroz, porque você está plantando arroz, está semeando arroz. Quer colar um macarrãozinho, um quilinho de feijão e tal. Mas muitos de nós, em vários momentos das nossas vidas, já comemos várias vezes sem carne. Várias vezes, irmão. Chegou o dia que não tinha o dinheiro de comprar a carne. Não é verdade? Igual por que isso?
A gente deixou de viver os tempos antigos, quando matava um porco na fazenda, a vizinhança toda sabia. E pegava aqueles pratos esmaltados, né? Colocava lá 1 quilo de carne para um, 1 quilo para outro, um outro para outro. Aí de repente o porco sumia. Quando era na outra semana, o outro vizinho matava o porco, devolvia o prato. O que que vinha? Carne. Ninguém faz mais isso hoje. Então hoje quem quer comprar carne tem que ir no açougue comprar, porque ninguém usa semear carne na vida de ninguém. E são coisas que a gente vai aprendendo com a vida. Aquilo que eu semeio, eu vou colher, né? Eu não sei se no dia de amanhã eu vou necessitar. Aí eu tenho que ter semeado para poder colher. Vejam bem, queridos, devemos ter pressa em ajudar o próximo, devemos ter presteza em atender, ou em estender as mãos ao necessitado, estender a mão para o irmão, abençoar a vida do irmão, e devemos ter alegria em dar, em oferecer ajuda para as pessoas. Devemos ter mais prazer em ser canal da bênção de Deus do que um receptor de bênção. Precisamos ter alegria no dia em que a gente der conta de contribuir, de cooperar, de ajudar, de fazer o bem na vida de alguém, queridos. Isso é vida de igreja. Rapaz, eu ando meio parado nessa área, não sei o que Deus está querendo, mas quando eu fazia obra de libertação, no dia que eu conseguia realmente amarrar um capeta para sempre e libertar a pessoa, era um dos dias mais felizes da minha vida, em eu ter feito bem na vida de alguém naquela área de libertação, ministrado da vida da pessoa ao ponto dela ser livre, dela conhecer o Senhor Jesus. Então quando a gente consegue fazer o bem, a gente deve ter prazer nisto, devemos glorificar a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado, de sermos bênçãos, de sermos canais de bênção na vida das pessoas. Glória a Deus, aleluias. Nós não fomos salvos para reter a bênção, apenas para nós mesmos, como se fosse um mar morto, né? Vamos recebendo, e as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que estão próximas de nós, nós devemos, queridos, não simplesmente receber, mas devemos distribuir as bênçãos de Deus. Devemos não ser como um mar morto, mas sim como o mar da Galileia, um canal por onde as águas chegam e saem, e por onde elas passam e levam vidas, né? Eu não posso ficar a vida inteira só enchendo, só recebendo, não. Tudo aquilo que Deus me dá, eu preciso aprender a compartilhar. Eu preciso aprender a abençoar as pessoas. Abençoar as pessoas com a minha vida financeira, abençoar as pessoas com a minha oração, abençoar a pessoa com o meu dom, né? Abençoar as pessoas com a presença do Espírito de Deus na minha vida. Eu preciso aprender a ser bênção. Eu tenho uma dificuldade muito grande com relação a sangue humano. Muito grande. Um homão desse aqui, vocês podem ser surpreendidos qualquer hora dessa. Se precisar aplicar a injeção num irmão aqui, e eu olhar mesmo, assim, fixar o olho, eu fico amarelo. Verdade. Tome injeção sem problema. Mas se saiu a gotinha de sangue lá e eu olhei, na hora já tem que fazer assim, ó, e saindo de fininho, de conta que não aconteceu nada. Mas você quer ver um cara brabo? É se eu chegar num acidente, tiver pessoas envolvidas e sangue para tudo quanto é lado. Aí eu fecho a cara, entro lá, regaço as mangas da camisa, faço de conta que não é nem eu que estou ali.
alguém está precisando de socorro. Quando dá para fazer cara feia, quando dá para tirar as vistas da gotinha de sangue, lá da seringa, dá para fazer, mas tem hora que não dá, irmão. Tem hora que a necessidade do ser humano, ela fala mais alto. Aí nós temos que pegar as nossas deficiências e fazer delas força. Tempo atrás, aconteceu um acidente. Agora fica mais difícil, porque eles não querem que a gente faça mais isso, ajudar o próximo assim, tem que chamar, tem que esperar 2, 3 horas, vem o SAMU, vem o corpo de bombeiro, mas tempo atrás aconteceu um acidente e a mulher foi muito ferida, e eu tive que ir lá pegar ela, jogar no meu carro, e sangue para tudo quanto é lado, levar ela para o hospital. Eu tenho deficiência nesta área, mas tem hora que você tem que ser um leão, quando a necessidade do irmão está falando mais alto do que as suas deficiências. Oh, queridos, é desse jeito que Deus levanta uma igreja. Nós não podemos negar ajuda para ninguém. Para ninguém. Hora nenhuma. Essa semana aconteceu algo engraçado. Eu vim da chácara e quando eu vim da chácara eu sofri cãibra. Literalmente, tive que parar. Fiquei uns 20 minutos, me restabeleci, acabei de chegar em casa, e não sou de deitar cedo, tomei banho, jantei e fui para a cama. Aí quando foi 11 horas, um irmão ligou: pastor, precisando de ajuda, né? A minha mãe precisa ir para o hospital e não consegui um carro. Aí o meu carro dando problema, cheguei da roça na marra com ele, e eu digo: eu vou lá ajudar o irmão. Entrei no carro e liguei o pisca-pisca e saí a 1000 por hora. E vem, porque senão minha mãe morre, tá? E fui. Chegando uns 50, 60 metros para chegar na casa do irmão, a câmera veio. Pegou, mas pegou para valer mesmo, mais forte do que a tarde. E além da câmera vir, exatamente na hora que a câmera veio, o carro petecou. Estragou. Quando eu estou tentando sair do carro para ver se dá um jeito na câmera, o irmão liga: pastor, eu estou com medo de minha mãe morrer. Eu digo: meu Deus, que situação. E eu não posso ficar aqui dentro do carro. Falei para o irmão: aconteceu assim, 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 mas aguenta aí, estou chegando em fé, estou chegando. Saí do carro e estou lá, né, fazendo força dos nervos para ver se voltar. De repente passa um carro e me conhecer, voltou: precisa de ajuda? Eu digo: eu não preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, uma irmã que está logo aí na frente, passando mal, tem que ir para o hospital. Vai lá e socorre ela. Deixa eu levar o senhor para o hospital. Não, vai lá e socorre a irmã agora. Eu estava saindo para socorrer ela, fui impedido, então vai lá. O pessoal foi lá e eu fiquei ali, recuperei. E quando chegou lá foi uma luta, mesmo passando mal, a irmã não queria ir para o hospital. Aí foi que eu cheguei, acabei de chegar lá a pé e conseguimos levar ela para o hospital e graças a Deus deu tudo bem. Irmãos, tem coisas que às vezes se a gente for medir as circunstâncias, a situação, a gente não faz. Mas quando você se dispõe até naquele momento em que eu digo: eu estou impossibilitado, eu não tenho força nem mesmo para andar, o meu carro estragou, Deus envia uma outra pessoa para dizer, por causa da disposição de ajudar: eis-me aqui. Então nós precisamos nos desprender. Esse tempo atrás, o irmão chegou e disse assim: o trato do meu gado, estou achando que vai me passar a perna, não vai dar. E eu tinha feito lá na roça umas carretas de silo, vendi meu gado tudo. Aí o plástico foi lá, rasgou, provisão de Deus, né? O plástico foi, rasgou. Eu fui tentar vender o silo, o cara me ofereceu a metade do que valia. Eu digo: vou deixar esse trem aí. Aí de repente o irmão vai lá, levanta o silo todinho e dá para o seu gado. Queridos, são coisas que se fosse ficar lá ia perder. A gente está vendo a necessidade do outro e a gente não acode. E Deus, quando a gente se levanta, o Senhor vem com provisão em nosso favor.
Você entende isso como igreja? Quando temos tido a oportunidade de fazer o bem, temos feito. Nós temos feito o bem a todos, mesmo sem esperar receber nenhuma recompensa, nenhuma gratidão em prol dessa ação. Temos feito o bem imediatamente, procurar solucionar o problema da pessoa, não amanhã, mas hoje, agora. Nós temos feito o bem até aqueles que nos perseguem, aqueles que se levantam contra as nossas vidas. Nós temos feito o bem a todos os necessitados que têm nos procurado. Bem, como você pode fazer o bem? De várias formas, tem várias maneiras de fazer o bem às pessoas. Tem feito o bem com motivações puras, usando a sua sinceridade, usando de verdade, compartilhando a palavra, ensinando alguém a louvar, a adorar, a glorificar a Deus. O bem é coisa para ser feito, mas que possamos fazer agora, hoje, não deixar para amanhã. Só quero ler um versículo para orar nesta noite. A primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 17. Poderia ler a partir do versículo 11, depois você lê esse texto com mais detalhe, com mais amor. Eu não quero estender muito a reunião nesta noite, esse período chuvoso, mas vamos ler o versículo 17, que você vai entender. Vamos ler o 15, 16 e 17. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todos os assassinos não têm vida eterna, permanente em si. Todos os assassinos não têm vida permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e viu o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Estou vendo o meu irmão passando necessidade. Não, irmão, vai e volta amanhã, quem sabe eu posso fazer alguma coisa. Aí a palavra está questionando: como pode permanecer nele o amor de Deus? Como? Se eu tenho condição de ajudar e não ajudo, como eu posso dizer que realmente o amor de Deus está na minha vida? Como igreja, queridos, tem muitas coisas que nós precisamos reaver, tem muitas coisas que nós precisamos mudar, forma de pensar, de agir, Olha, amados, muitas vezes nós padecemos no nosso futuro por não estendermos a mão para alguém no nosso presente, quando a gente tem oportunidade de ajudar e tem condição. Então deixa essa palavra uma palavra pastoral para a igreja, dizendo que como igreja nós precisamos ser diferentes, precisamos agir de forma diferente. Oração, irmãos, não enche barriga de ninguém. Deus te abençoe, não tira a nudez de ninguém. Muitas vezes as pessoas vêm e a gente diz: eu vou orar por você, eu vou fazer uma campanha de oração. Queridos, as pessoas vêm com, desculpa a expressão, mas com as tripas agarradas no espinhaço, como diz os antigos, e ele está precisando mesmo de pão, precisando de arroz, precisando de macarrão, de feijão, precisando mesmo de ajuda para encher a barriga, para permanecer mais um dia de pé. Eu vi assim rápido, não vi toda a programação, mas eu vi assim rapidamente, ia passando e vi um menino testificando essa semana na televisão que
alguém mudou a vida dele. Ele estava vivendo na rua e estava pronto para suicidar, com tanta fome, ninguém dava nada para ele. Aí de repente chegou uma outra criança, estendeu as mãos para ele, matou a fome dele, e ele olhou para ele e disse: cara, você acredita em mim? Você acredita se eu continuar vivendo, eu vou ser alguém? Quantas pessoas precisam, queridos, nesses momentos difíceis, de uma estendida de mão, de alguém que acredita nele? E hoje ele está lá, fazendo um trabalho de excelência, entendeu? Ajudando já muitas outras pessoas, por causa daquela atitude. Alguém acreditou que tinha um futuro brilhante para ele. E hoje ele está estendendo as mãos para outras pessoas. Vamos estender as mãos como igreja. Se alguém chegar te pedindo ajuda, e você tem condição de ajudar, não manda lá para casa não. Tá? Manda não. Você tem condição. Agora, se você não tiver condição, não se omita também. Não é porque você não tem condição que você vai dizer: eu não posso. Não. Aí então manda para lá. Se eu não tiver condição, eu vou buscar ajuda. Vou pedir. Vamos ver se aí as finanças da igreja têm condição. Se não tiver, nós tem que suprir a necessidade do irmão. Fazendo assim, queridos, nós vamos atrair o coração de Deus. Glória a Deus. Coloque-se de pé. Glória a Deus. Quem passou isso aqui? O Leandro? Vem cá, lê isso aqui para mim, eu estou com a voz cansada. Me passou é uma mensagem importante. Enquanto isso eu tomo água e a gente ora. Uma mensagem importante aqui. Glória a Deus. Amém. Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Senta um minutinho aí, rapidinho. Ministrando ontem no núcleo, eu li essa mensagem. E na hora que o pastor Bento começou a pregar, eu disse: se encaixa, vamos mandar ela lá. Mas ele não leu, mas amém. Diz assim: se o amanhã não vier. Nós gostamos de deixar muita coisa para amanhã, né? E diz assim: se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você dormir, eu aconchegaria você mais apertado e rogaria ao Senhor que protegesse você. Se eu soubesse que essa seria a última vez que veria você sair pela porta, eu abraçaria, beijaria você e chamaria de volta para abraçar e beijar uma vez mais. Se eu soubesse que seria a última vez que eu ouviria sua voz em oração, eu filmaria cada gesto, cada palavra sua, para que eu pudesse ver e ouvir de novo, dia após dia. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu gastaria 1 minuto extra ou 2 para te dizer: eu te amo, ao invés de assumir que você já sabe disso. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu estaria ao seu lado, partilhando do seu dia, ao invés de pensar: bem, tenho certeza que outras oportunidades virão, então eu posso deixar passar esse dia. É claro que haverá um amanhã para que se faça uma revisão, e nós teríamos uma segunda chance para fazer as coisas de maneira correta. É claro que haverá outro dia para dizermos um para o outro: eu te amo. E certamente haverá uma nova chance de dizermos um para o outro: posso te ajudar em alguma coisa. Mas no caso de eu estar errado e hoje ser o último dia que temos,
eu gostaria de dizer o quanto eu amo você. E espero que nunca nos esquecemos disso. O dia de amanhã não está prometido para ninguém, jovem ou velho. E hoje pode ser a última chance de segurar bem apertado a mão da pessoa que você ama. Se você está esperando pelo amanhã, por que não fazer hoje? Porque se o amanhã não vier, você com certeza se arrependerá pelo resto de sua vida, de não ter gasto aquele tempo extra num sorriso, num abraço, num beijo, porque você está muito ocupado para dar para aquela pessoa aquilo que acabou sendo o último desejo que ela queria. Então abrace seu amado, sua amada, seu filho, sua filha, hoje, bem apertado, sussurre nos seus ouvidos dizendo o quanto ama, o quanto quer junto de você. Gaste um tempo para dizer: me desculpe, por favor, me perdoe, obrigado, ou ainda, não foi nada, está tudo bem, porque se o amanhã jamais chegar, você não terá que se arrepender pelo dia de hoje, pois o passado não volta, o futuro talvez não chegue. Papai, mamãe, marido, esposa, pare agora alguns minutos e reflita sobre esta mensagem e pratique, pois talvez o amanhã não exista. Glória a Deus. Então, queridos, que Deus possa estar nos levantando. Quando? Hoje, agora, né? Ore a Deus, busque a Deus. Senhor, tem alguém nesse estado que eu possa ajudar? Então envie essa pessoa até mim. E assim Deus vai estar nos ensinando em o nome do Senhor Jesus.